Benson estava fazendo seu trabalho de boa. Benson é o chefe do parque. Sério, mano, que personagem chato. Ele é tão chato que ele não atura brincadeiras. Aí o Benson ouviu risadas. Aí o Benson, ele foi pra dentro de casa. E o Benson pensou que era o Mordecai e o Rigby dando risada de novo. E o Benson já não suportava mais. Ele novamente ia dar uma dura neles. E novamente ele ia falar de novo. Mordecai e Rigby, se vocês não fizerem o trabalho direito, vocês serão demitidos. Lá dentro da casa, quando o Benson entrou, ele ficou horrorizado do que viu. Ele viu o Mordecai e o Rigby falecidos. E do lado deles estava o Pyrolito. O Pyrolito estava assustador, com uma cara perturbadora, dando muita risada. O Benson perguntou o que aconteceu. Aí o Pyrolito falou: Oi, Benson, é que nós estávamos brincando. Eles brincaram tanto que eles até dormiram. Por que você não brinca junto com a gente, Benson? Benson ficou tão apavorado que ele fez como que qualquer pessoa faria. Ele saiu correndo de casa. Quando ele ia descer as escadas, ele viu, paralisado de medo, o verdadeiro Pyrolito acenando pra ele e dizendo: Oi, Benson, tudo bem? Oh, meu Deus, o que aconteceu com você? Aí o Benson: Eu estou bem. Aí o Pyrolito: Não está. Ah, coitadinho, se machucou, não foi? É que suas mãos estão sujas de sangue. Quando o Benson olha para suas mãos, ele entra em choque. O Benson, ele disfarça para o Pyrolito e fala: eu realmente me machuquei. O Pyrolito queria ajudar o Benson, mas só que o Benson não queria ajuda do Pyrolito. Sempre dando uma desculpinha, falando: Não precisa. Bom, e o Benson, ele se arrepende amargamente. Ele entrou pra dentro da casa e chora. Ele chorou muito e muito. O que aconteceu aqui é que o Benson, ele tem conseguido se controlar, sabe? Para não perder a cabeça, pois ele perdia a cabeça facilmente. Mas só que nesse dia, ele não conseguiu. Ele acabou perdendo a cabeça. E o Benson passou tanto dos limites que ele acabou matando o Mordecai e o Rigby. E ele pôs a culpa no Pyrolito. Na sua cabeça, ele até criou uma versão grotesca do Pyrolito. Uma versão totalmente lunática e doida. A parte mais bizarra e triste é que o Benson, ele consegue escapar. Mas não de uma forma tão fácil. Nos fundos lá do parque, ele enterra o Mordecai e o Rigby. E ele mente para o pessoal falando que ele demitiu o Mordecai e o Rigby. Todos acreditaram na mentira do Benson, menos o Saltitão. Algo dizia para o Saltitão de que o Benson estava mentindo. E de que o Benson estava envolvido no desaparecimento do Mordecai e do Rigby. E como o Saltitão, ele tinha o número de todo mundo, ele ligou para o Mordecai e o Rigby. E pasmem, eles não atenderam. O celular deles ficaram tocando. A parte mais bizarra é que o celular deles estava tocando na casa. Aí o Saltitão, foi para a casa, e encontraram, o celular deles, mas só que eles não estavam nos quartos. E o Saltitão sabia, ele sabia que o Mordecai e o Rigby nunca esqueceriam seus celulares. O Saltitão sentia como se algo estivesse muito errado. E realmente estava. Saltitão então decidiu procurar pelo parque todo pelo Mordecai e Rigby. E pasmem, eles também não estavam no parque. O Saltitão ligou para as amigas do Mordecai e do Rigby e ele perguntou, se o Mordecai e o Rigby estavam, com a Margaret, e a Aileen. E elas falaram, que eles não estão com elas. O Saltitão até ligou para a CJ e perguntou se o Mordecai e o Rigby estava com ela. A CJ falou que o Mordecai e o Rigby não estão com ela. Saltitão então decidiu voltar para o quarto dele.
para meditar um pouco. E quando ele foi meditar, ele sentiu uma energia muito ruim, uma energia pesada. E quando chegou de noite, todos foram dormir. Saltitão não conseguiu dormir. Ele estava ouvindo gritos e choros. E os gritos e os choros são de Mordecai e Rigby. Quando o Saltitão abriu os olhos, ele viu o Mordecai e o Rigby de branco. Só que desta vez, os dois estavam irados e cansados. Saltitão perguntou onde eles estavam e o que aconteceu. E ele também perguntou se os dois realmente foram demitidos. Cansados demais, o Mordecai e o Rigby não conseguiam dizer nenhuma palavra. A única coisa que eles diziam era: venha com a gente, que nós vamos te mostrar uma coisa. O Saltitão foi com eles. Lá pros fundos lá do parque, o Saltitão não teve muita sorte, pois quem tava lá nos fundos, lá zoando com os amigos, tava lá o Musculoso, com seu amigo, o Fantasminha. Os dois estavam zoando lá com a mulherada lá. E com os amigos lá, sabe, fumando e bebendo, sabe. O Saltitão disfarçou só pra que o pessoal não veja ele. E ele conseguiu. Ele foi lá pro fundão. O Saltitão viu que tinha muita terra revirada. E do lado dessa terra revirada tinha uma pá, que estava coberta de sangue. Saltitão não pensou duas vezes e começou então a descavar. E o que ele viu o deixou chocado. Ele viu os corpos de Mordecai e Rigby mutilados. O Saltitão olhou para os espíritos de Mordecai e Rigby e os dois desapareceram. Saltitão já sabia o que ele tinha que fazer. Como Benson, ele era o chefe, ele tinha o controle de tudo. Ele não apagou os arquivos, pois ele estava muito perturbado e ele tentava ao máximo relaxar, pois ele não conseguia se perdoar pelo que ele fez. O Saltitão foi ver se o Benson ainda tinha os arquivos. Ele entrou na sala de controle e ele viu que o Benson não estava lá. Carafuchando os vídeos, as gravações, ele viu o Benson matando o Mordecai e o Rigby. E depois, ele falando sozinho. Depois de falar sozinho, ele saiu correndo. Ele viu o Parolito e ele ficou em choque ao olhar para suas mãos. Saltitão então ouve as vozes de Mordecai e Rigby falando: essas são as provas de que nós precisávamos. Nós queremos justiça. Saltitão se vira e fala: e a justiça será feita. Saltitão chamou a polícia. E a polícia foi acionada. Lá na festa do Musculoso teve que ser interrompida. O povão de lá ficou apavorado com a polícia. Claro, né, meu? Eles estavam zoando com o parque. Eles estavam até vandalizando o parque. Muito apavorado, o Musculoso fala: salve-se quem puder! Aí todo mundo sai correndo. A polícia chegou lá no local, o local foi cercado. E a polícia encontrou os corpos de Mordecai e Rigby. Então eles começaram então a investigar. Todo mundo lá do parque foi interrogado. E quando Benson ia apagar os arquivos, ele não achou mais os arquivos. Ou seja, ele estava ferrado. Ele ainda mentiu para a polícia falando que o Mordecai e o Rigby sofreram um grave acidente. O Saltitão, ele mostrou as provas para a polícia. A polícia analisou as filmagens e eles viram que o culpado pela morte do Mordecai e do Rigby foi o Benson, e que o Mordecai e o Rigby não sofreram nenhum acidente e que eles nunca foram demitidos. E na gravação o Benson ainda fala que Mordecai e o Rigby foram demitidos e que ele os demitiu. Pura mentira. Todos do parque ficaram revoltados com Benson e enojados por Benson ter matado o Mordecai e o Rigby a sangue frio e ainda fingir como se nada tivesse acontecido. Todo mundo via ele como um monstro. Coitado do Parolito, o Parolito ficou tão horrorizado que ele até vomitou. E ele chorou muito. E
Todos ali do parque acalmaram o Parolito, pois ele estava muito triste e chorando muito. A polícia agora estava atrás de Benson e o Benson estava fugindo da polícia. Benson estava arrumando as suas malas, prestes a ir embora. Aí quando ele estava indo embora de carro, ele viu os espíritos de Mordecai e o Rigby, irados. Sem pensar duas vezes, o Benson acelerou o carro. Aí ele pôs numa rádio. Aí do nada, a rádio começou então a se distorcer. E com uma voz macabra, a rádio começou então a falar: Benson, você acabou com nossas vidas. Nessa vida, o que se faz é o que se paga. E você pagará, Benson. Você acabou com nossas vidas. Agora seremos nós que acabaremos com a tua vida. Muito apavorado e em choque, o Benson tentou parar o carro, mas só que ele não conseguia. O freio não estava funcionando. O Benson então começou a sofrer de alucinações. Benson começou então a ver várias e várias joaninhas invadindo o teu carro. E elas então ficaram pousando no corpo do Benson. Benson ficou tão apavorado que ele perdeu o controle do carro. Um detalhe, não tinha nenhuma joaninha no carro. Era tudo visão do Benson. E as joaninhas então se transformaram em uma cobra. E essa cobra se enrolou todo no Benson, o enforcando. O carro caiu em um penhasco. O Benson morreu da pior forma. Seu carro estava pegando fogo. E ele estava morrendo de asfixia. Ele conseguiu sair para fora do carro. O carro dele explodiu. E para o azar do Benson, ele viu um urso que estava faminto. Benson tentou fugir, mas ele não conseguiu. Aí o urso acabou comendo o Benson. A polícia encontrou Benson. Ele estava sendo comido por um urso. E como o Benson era uma máquina de chiclete, o urso acabou quebrando o vidro da tua cabeça e comendo o chiclete dentro. Benson faleceu, pois o urso comeu a metade do teu cérebro. O local foi cercado e o caso foi arquivado. Saltitão se tornou o líder do parque. No dia seguinte, ele viu o Mordecai e o Rigby indo para a luz. Os dois estão em paz. Mas só que agora, todas as noites, ele ouve os gritos do Benson. O Benson estava gritando de dor, pois ele estava pegando fogo. Saltitão agora ora pelo Benson. Agora ele está sempre regando o parque, para que o Benson não sofra mais. As orações e as meditações do Saltitão são para que o Benson encontre a luz e fique em paz.